Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Neste trimestre, vamos aprender com homens que confiaram e caminharam com Deus pela fé. Nesta lição, veremos como escolhas erradas, ciúmes e rivalidades podem gerar conflitos profundos quando Deus não é colocado no centro. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai conduzir uma aula bem dinâmica, super moderna, sobre um dos textos mais fascinantes e, sejamos honestos, eticamente complexos da história antiga. Nós vamos fazer uma verdadeira dissecção teológica e psicológica de um conflito familiar famosíssimo, a história de Jacó e Esaú. A ideia aqui é ir muito além da superfície, usando conceitos visuais para entender como as falhas humanas, a manipulação e a soberania divina se entrelaçam nessa trama. Sabe, é uma história muito antiga sim, mas que funciona como um espelho psicológico perfeito para a nossa geração. Vamos lá? Para começar, vamos imaginar a seguinte situação. Pensa num menino que encontra uma moeda antiga, única no mundo inteiro, daquelas que valem uma verdadeira fortuna. Só que sem ter a menor noção do valor daquele objeto, ele entra numa mercearia qualquer e simplesmente a troca por um único doce. O vendedor, que não é bobo nem nada, percebe o valor, aceita a troca na hora e o garoto sai feliz da vida, saboreando a guloseima dele. Mas na realidade, ele acabou de perder algo que poderia mudar toda a sua trajetória de vida. Quer dizer, o doce dura alguns minutinhos, né? Já a perda, essa dura uma vida inteira. É bom a gente guardar bem essa parábola moderna porque ela estabelece a premissa central de tudo o que vamos analisar hoje. A tragédia absoluta de trocar um valor eterno por um brevíssimo momento de satisfação. Isso já nos leva direto para a seção 1, a anatomia do conflito. Toda guerra externa que a gente observa, seja numa família, numa cultura ou numa nação, sempre tem sua raiz primária em um único lugar, na alma humana. Olha só que interessante esse detalhe fundamental. O termo grego agon é exatamente daqui que a gente tira a nossa palavra agonia. Na antropologia bíblica, o conflito não é só uma divergência de opiniões, um desentendimento bobo. Não, é uma resistência ativa. O apóstolo Paulo e Tiago descrevem isso como aquelas paixões que guerreiam dentro de nós, sabe? É a batalha literal entre a nossa natureza decaída e o espírito. Então, o conflito entre esses dois irmãos não começou lá no campo ou numa tenda qualquer. Começou como um verdadeiro agon, ainda no ventre. Uma resistência fundamental que acaba definindo a luta interior de toda a humanidade. E isso ilustra de um jeito brilhante os dois perfis psicológicos que estão em jogo aqui. De um lado, a gente tem Esaú. Ele é o homem do campo, aquele caçador vigoroso. Ele é nômade, totalmente instintivo e movido pura e simplesmente pelo que os sentidos dele exigem no presente. Do outro lado, a gente encontra Jacó, o homem simples que habita em tendas. Ele é doméstico, incrivelmente calculista, um baita de um estrategista focado na promessa futura. A questão é que eles não são apenas figuras históricas poéticas. Eles são arquétipos profundos de como todos nós lidamos com a vida. A gente opera pelo instinto imediato ou a gente tem a capacidade de focar no futuro? O que nos traz a seção 2, a disfunção do favoritismo familiar. Afinal, esses arquétipos não cresceram num vácuo, certo? Eles foram moldados num ambiente doméstico altamente inflamável. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Isaac se casa com Rebeca aos 40 anos, só que eles enfrentam o drama da esterilidade. E ao invés de buscar soluções humanas apressadas, como aliás a geração anterior havia feito, Isaac ora insistentemente. E notem o tempo de espera, 20 anos. 20 anos de um silêncio aparente. Os gêmeos nascem só quando Isaac já tem 60 anos. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a verdadeira fé depende do tempo divino. É um contraste gritante, para não dizer absurdo, com a nossa impaciência moderna. Deus trabalha no silêncio e no longo prazo, justamente para purificar a nossa confiança. Mas, infelizmente, essa mesma família que soube esperar 20 anos em oração, falhou. E falhou feio, na convivência do dia a dia. A predileção tomou conta do lar. Isaac amava Esaú porque adorava saborear a caça dele. Quer dizer, ele valorizou a força bruta e literalmente o paladar. Já Rebeca amava Jacó, possivelmente guiada tanto por uma afinidade natural, quanto por aquela revelação divina prévia de que o mais velho serviria ao mais novo. O resultado disso tudo? Um lar completamente dividido.
O favoritismo causou feridas emocionais e espirituais terríveis, criando um ambiente super tóxico onde o engano e a rivalidade encontraram o terreno perfeito para crescer. Avançamos então para a seção 3, o custo do imediatismo. Chegamos no ápice. Este é o exato momento em que o conflito interno de Esaú se manifesta na decisão mais famosa e trágica da vida dele. Olha só essa frase. Esaú volta do campo, exausto, e solta essa declaração incrivelmente exagerada, hiperbólica. Estou a ponto de morrer. Na boa, ele não estava morrendo de fome de verdade. Ele estava simplesmente dominado por um desejo físico urgente. Ele olha para a primogenitura, que, vale lembrar, envolvia a liderança familiar, herdança em dobro e a linhagem da promessa messiânica, e a julga como algo inútil, única e exclusivamente porque ela não resolvia o desconforto estomacal dele naqueles 5 minutos. O instinto físico cegou o cara completamente para a realidade espiritual de longo prazo. E o detalhe mais irônico e triste de toda essa história, pelo que ele trocou tudo isso? A gente sabe. Um simples prato de lentilhas vermelhas. Um ensopado comum, que era a comida mais básica dos trabalhadores daquela época. Esaú tratou o que era sagrado como se fosse a coisa mais banal do mundo. Mais tarde, o autor de Hebreus até o chama de profano. Essa refeição do dia a dia representa a falha suprema da nossa humanidade. Permitir que a urgência do hoje atropele a sacralidade do amanhã. E assim caímos na seção 4, engano e responsabilidade. Anos mais tarde, o conflito atinge o seu ponto de ruptura ética. É quando a família tenta dar aquele famoso jeitinho, forçando a promessa de Deus através de mentiras e muita manipulação. Vamos acompanhar o desenrolar dessa trama familiar que parece até roteiro de filme? Isaac, já idoso e cego, quer abençoar Esaú em segredo, ignorando totalmente a promessa de Deus de que Jacó seria o líder. Aí vem o passo 1. Rebeca age como espiã dentro da própria casa. Passo 2. Ela falsifica o prato favorito do marido. Passo 3. Ela incentiva Jacó a se cobrir com peles de cabrito para imitar os braços peludos do irmão. E Jacó topa, não por medo de estar pecando, mas por medo de ser pego na mentira. E o passo 4, o golpe funciona perfeitamente. Jacó entra, engana o pai e rouba a bênção patriarcal, que era um testamento oral irrevogável. Eles tentaram cumprir a vontade divina usando os métodos humanos mais sombrios e questionáveis possíveis. A ironia poética e trágica desse momento é gigante. Isaac chega a duvidar. Ele diz algo como: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Vamos pensar um pouco sobre isso? O patriarca, o cara que deveria ter a visão espiritual mais aguçada de todas, foi enganado porque ele confiou no seu sentido mais superficial, o tato, e ignorou a própria audição que estava gritando a verdade para ele. Ele permitiu que a ilusão externa e sensorial o guiasse, em vez de usar o seu discernimento interior. Foi um verdadeiro colapso da intuição espiritual. Chegamos à seção 5, soberania divina e falhas humanas. E aqui a gente aborda de frente o grande dilema moral da história. Se Deus já tinha prometido a bênção a Jacó, ele precisava dessa mentira toda? O fim justifica os meios? A resposta é um sonoro não. Essa nossa análise serve para desmistificar um dos maiores erros teológicos que a gente vê por aí. Deus nunca, em momento algum, aprovou o engano de Jacó e Rebeca. A soberania de Deus ali na coluna 2 significa que o plano dele não é frustrado pela fraqueza humana. A nossa responsabilidade moral, que está ali na coluna 1, permanece totalmente intacta. Esaú vendeu a primogenitura por livre e espontânea escolha, o que gerou toda a futura hostilidade da nação de Edom. Jacó mentiu deliberadamente. Ou seja, a eleição divina não anula a nossa moralidade. Deus simplesmente governa de forma soberana, preservando a linhagem de Israel e mantendo a sua promessa inquebrável, apesar, e muitas vezes a despeito, das nossas piores falhas. E se a gente precisava de uma prova absoluta de que Deus não validou o método deles, é só olhar para as consequências. Jacó conseguiu a bênção. Sim, conseguiu, mas pagou um preço caríssimo por isso. Esaú se enche de um ódio tão sombrio que planeja assassinar o próprio irmão. Jacó é forçado a fugir aterrorizado, dando início a um longo exílio de 20 anos. Rebeca, a arquiteta de todo o plano, morre sem nunca mais ver o rosto do seu filho favorito. E Jacó? Bom, anos depois, ele mesmo vai provar do próprio veneno, sendo enganado na escuridão pelo sogro dele, Labão. O pecado sempre cobra sua dívida. O caráter de Jacó precisou de décadas de uma disciplina bem severa para finalmente ser transformado em Israel. O que nos leva à seção 6, o valor do eterno hoje. Como é que essas figuras tão antigas ainda vivem dentro da nossa cultura contemporânea?
Porque o nômade impulsivo e o patriarca calculista não são só história antiga presa num livro. Essas tendências estão vivíssimas hoje. Sabe aquela história do menino com a moeda rara e o doce que a gente falou lá no começo? Ela cai como uma luva aqui. A nossa sociedade é constantemente bombardeada por esses doces espirituais modernos, que são os equivalentes perfeitos ao ensopado de lentilhas de Esaú. É aquela tentação fortíssima de sacrificar a integridade no trabalho por um ganho financeiro rápido. É negligenciar a família ou a saúde por uns minutinhos de status passageiro. É abandonar convicções profundas por meia dúzia de curtidas e aceitação imediata nas redes sociais. O sagrado é desvalorizado todos os dias em troca de um alívio temporário. Então a grande questão é esta. Não basta a gente só apontar o dedo para a história de Jacó e Esaú e julgar os caras. A gente precisa se olhar no espelho. A lição central de hoje se resume a essa pergunta provocativa. Onde as paixões imediatas estão lutando contra as promessas de longo prazo nas nossas próprias vidas? Será que a nossa primogenitura emocional, ética e espiritual está sendo vendida todos os dias por algo tão banal quanto um prato de lentilhas? Fica o convite para a gente pensar profundamente sobre o que realmente tem valor eterno nas nossas escolhas diárias. Muito obrigado por acompanharem mais esta aula e até a próxima jornada de conhecimento. Cuidem-se! Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!